Amém, queridos? Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos dar continuidade à nossa série acerca do Evangelho de João. No vídeo anterior, nós começamos a meditar no capítulo 7, meditamos em 9 versículos. Ali o Espírito ficou à vontade, Jesus Cristo falou conosco de forma tremenda. E vamos deixá-lo à vontade nessa continuidade, amém, queridos? Se você não pôde assistir, recomendo que assista pelo menos o vídeo anterior para que possamos meditar nesse capítulo 7, que é maravilhoso, que Jesus, ele estava prestes a ir para a festa dos tabernáculos. E nós sabemos que profeticamente a festa dos tabernáculos aponta para o milênio, para o casamento da igreja com o Senhor Jesus, em que nós reinaremos com Cristo nesta terra por 1000 anos, sacerdotando sobre as nações e tendo o privilégio de ter acesso aos céus, ao céu, ao terceiro céu, para adorar ao Pai e voltando para reinar nesta terra. Enfim, vai ser uma glória maravilhosa o milênio. Eu gravei os últimos 2 vídeos que eu gravei. Nós lemos o Salmo 96 até o 100, lemos o Salmo 2, e eu pretendo gravar muito mais salmos, porque os salmos falam muito acerca desse reino milenar, da festa dos tabernáculos. Então, tendo esse pano de fundo, que Jesus foi para a festa dos tabernáculos, então nós precisamos ler nessa perspectiva, entender o que Jesus vai discursar nessa festa dos tabernáculos, quando ele fala acerca da água da vida, e ali nós vamos entender o que Jesus quis dizer com isso, apontando para o milênio. Claro que esse reino que virá hoje, ele está dentro de nós. O Rei dos Reis habita dentro de nós. Então nós temos essas primícias do Espírito, esse penhor dessa herança. Mas é claro que ainda não se manifestou o que havemos de ser. Então eu vou procurar ler com os irmãos esse capítulo 7 de João na perspectiva do milênio, mas obviamente apontando para a nossa vida aqui hoje, porque nós temos aqui esse penhor da herança e nós podemos experimentar desses poderes do mundo vindouro. Amém, queridos? Vocês estão conseguindo compreender? Nós ainda não experimentamos a plenitude do mundo vindouro, mas por causa do Espírito Santo que habita em nós, nós podemos experimentar de alguns poderes desse mundo vindouro. Não a plenitude, mas de alguns poderes. O novo nascimento é um poder do mundo vindouro. Ainda não somos filhos de Deus de fato, com a glorificação do nosso corpo. Mas hoje nós somos filhos de Deus. Vocês estão conseguindo compreender? Ainda não se manifestou o que havemos de ser. É isso que João fala, 1 João. O mesmo João que escreveu aqui o seu Evangelho. Hoje nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser de fato. Jesus, ele era filho do Pai quando esteve em vida. Mas quando ele ressuscitou dos mortos, o que o Salmo 2 profetizou acerca de Jesus, que o escritor dos Hebreus falou também? Hoje tu és meu filho, hoje eu te gerei. Poxa, mas Jesus não era filho de Deus antes de morrer e ressuscitar? Era. Mas olha só como nós podemos fazer esse paralelo. Então hoje nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser, em que seremos de fato, definitivamente filhos de Deus, quando nós tivermos nossos corpos glorificados. Então Jesus, ele foi o primogênito dentre os mortos. Ele foi o primeiro que teve o seu corpo glorificado. O primeiro a ressuscitar dentre os mortos com o corpo glorificado. E Jesus está à direita de Deus, assentado à direita do Pai, até que todos os inimigos dele sejam postos por escabelo dos seus pés. Mas Jesus não já venceu na cruz? Não já está consumado? Sim, mas por causa do tempo que estamos vivendo, ainda não vemos que Jesus está reinando definitivamente. Foi isso que o escritor aos Hebreus escreveu no capítulo 2. Ainda não vemos que todas as coisas foram postas debaixo dos pés do Filho. Mas nós veremos na ocasião da sua volta. Quem entende o mistério das 7 festas fixas do Senhor, dos 7 tempos determinados, não vai ter dificuldade. Porque quem não tem conhecimento das festas, queridos, fala que Jesus já fez tudo na cruz. Então a obra de Cristo na cruz, nós já podemos experimentar 100% da obra dele na cruz. Isso não é verdade.
Não é verdade porque ainda estamos aqui, não temos ainda nossos corpos glorificados. Tem a Páscoa e tem o dia da expiação, que é a sexta festa do ciclo. Ou seja, podemos experimentar sim dos poderes dessa plenitude, mas não a plenitude em si. Por isso que Jesus na cruz do Calvário levou todos os nossos pecados, mas hoje nós não pecamos mais? Ele já levou todos os meus pecados, então o pecado não existe mais, já estamos salvos, não importa o que façamos. A obra de Cristo na cruz foi o suficiente. Está vendo o desequilíbrio? Jesus levou as minhas doenças na cruz, então quer dizer que hoje não podemos mais ficar doentes? Se ficarmos doentes é porque não cremos na obra de Cristo na cruz? Não, não é bem assim, queridos. Podemos ficar doentes, mas nós podemos experimentar dos poderes do mundo vindouro, como a cura. Amém? Então, um perdão dos pecados também é um poder do mundo vindouro. Uma cura do nosso corpo também é um poder do mundo vindouro. Mas não é a plenitude. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas o Espírito está à vontade. Fica à vontade, Senhor, para falar ao nosso coração. Amém, queridos? É muito importante nós compreendermos acerca das 7 festas. Aqui no meu canal eu já gravei, se não me engano, uns 2 vídeos falando sobre festas. Bota meu nome e escreve lá, festas, que vai aparecer para os irmãos. É muito importante nós compreendermos que 4 festas já se cumpriram até o dia de Pentecostes. Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascal, ele foi o sem fermento, porque ele foi um Cordeiro perfeito, e nós devemos celebrar a festa dos pães ázimos sem o fermento do pecado. E ele foi as primícias, terceira festa do ciclo, no terceiro dia ele ressuscitou, e por isso nós somos aceitos, por causa que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Então, Jesus, o Pai aceita o sacrifício do Filho, e por causa do sacrifício dele, ele nos aceita, obviamente, se nós celebrarmos a segunda festa, sem o pecado, sem pecar deliberadamente, andando em santidade. E a quarta festa do ciclo foi no dia de Pentecostes, em que ele derramou do seu Espírito. E há um hiato de tempo, assim como acontecia na lei mosaica, há um hiato de aproximadamente 4 meses entre a quarta festa e a quinta festa do ciclo. E hoje nós estamos vivendo nesse hiato de tempo, nos preparando para as últimas 3 festas do ciclo. Festa das trombetas, em que as 2 testemunhas, a igreja do tempo do fim, tocará trombetas, basta ler Apocalipse. E a festa da expiação, que é o dia em que Jesus se levantará do seu trono, ele fará a expiação definitiva dos nossos pecados, glorificando o nosso corpo. Aí sim, o pecado e as doenças serão definitivamente removidas da nossa vida. E aí, com os corpos glorificados, com saúde perfeita, imortalidade do corpo, sem pecado, nós entraremos na festa dos tabernáculos, que é o casamento, as bodas do Cordeiro, reinaremos com Cristo nesta terra por 1000 anos e após, por toda a eternidade. Amém, queridos? Então nós precisamos entender a questão das festas, dos tempos determinados. E elas são citadas desde Gênesis. No 4º dia, quando Deus criou os astros, eles serviriam para estações. Aquela palavra estações é moed, festas. Tempos determinados. Amém, queridos? Vamos lá. Então, o João capítulo 7 fala da festa dos tabernáculos. Amém? Então, nós finalizamos o verso 9 na última gravação e agora vamos dar continuidade a partir do verso 10. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa dos tabernáculos, então subiu ele também, Jesus, não publicamente, mas em oculto. Verso 11. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam, onde ele está? Havia grande debate entre ele. Havia grande debate a respeito dele nas multidões. Olha qual era o debate. Uns diziam que Jesus é bom e outros diziam, não, antes ele engana o povo. Olha só, queridos, o que podemos tirar de lição aqui? Se o próprio Senhor Jesus, detentor da doutrina perfeita do Pai, sem pecado, Deus encarnado, as pessoas, uns achavam que Jesus era bom e outros achavam que ele enganava o povo, quanto mais nós, queridos, que somos seus discípulos,
Não somos nós maiores que o nosso mestre. Então, se ele não pôde agradar a todos, quem somos nós para querer agradar a todos? Queridos, esse sentimento de querer agradar a todos, de ser politicamente correto, esse sentimento não se encaixa para o Evangelho de Deus. Se quisermos de fato ensinar a palavra, nós não temos que nos preocupar em agradar as pessoas. Nós temos que nos preocupar em sermos fiéis ao que está escrito. Vocês conseguem compreender? Por exemplo, eu estou com esse canal no YouTube. Se eu tratar esse canal no YouTube como uma missão, um propósito de ter milhares de inscritos e ganhar dinheiro, fecho o canal, vou fazer outra coisa. Vou gravar sobre futebol, que vai me dar muito dinheiro. Porque se eu abrir um canal falando do Flamengo, por exemplo, eu vou, em 2, 3 anos, eu vou ter um canal gigante, vou ganhar muito dinheiro. Mas a proposta, queridos, não é ganhar dinheiro. Eu fico muito preocupado com irmãos que abrem canal. Eu falo isso com carinho, tá, meus irmãos? Eu tenho muita preocupação com irmãos que querem viver do dinheiro do YouTube para pregar o Evangelho. Não faça isso, queridos. Não dependa do YouTube para ganhar dinheiro. Tudo bem, tem irmãos que dependem do YouTube e têm ganhado dinheiro, mas é muito perigoso. Por quê? Porque nós temos que nos preocupar em gravar vídeos sensacionalistas, em vídeos para chamar a atenção, para poder ter visualização, porque eu sei disso, já constatei isso. Quando nós gravamos, por exemplo, acerca do Evangelho de João, exposição de uma epístola, de um salmo, né, um tema assim bem legal com relação a andarmos em santidade, poucas visualizações. Mas quando você fala do milênio, escatologia, aí se eu falar sobre Papa, sobre Illuminati, sobre política, olha a quantidade de visualizações que vai ter. Então é essa a condução? Não, queridos. O conselho que eu dou para os irmãos não é esse. Não dependa de um canal no YouTube para ganhar dinheiro, por favor. Se você está ensinando a palavra. Vai gravar sobre jogos, gamers, vai botar um monte de música aqui no canal, que vai ter muita visualização. Mas não dependa, queridos, de um canal do YouTube para poder ganhar dinheiro, por favor. Porque você não vai ser fiel à palavra, não vai ser. Amém, queridos? Não sei porque eu estou falando isso. Mas é isso. Eu estou dando apenas um exemplo. Nos ministérios, se você de fato se entregar à palavra de Deus, você vai ser perseguido. Se Deus te comissionou para ensinar a palavra e você tiver rabo preso com um ministério, por exemplo, o Espírito não vai te revelar verdades da palavra. Por quê? Porque você está preocupado em agradar. Você vai ser um covarde. Poxa, olha só, faz todo sentido. Mas se eu ensinar, o meu pastor vai me excluir da igreja. Estou dando um exemplo, tá, queridos? Então, meu irmão, vai procurar outra coisa, não vai ensinar a palavra. Se nós temos uma missão de ensinar a palavra e estivermos preocupados em agradar A ou B, estamos lascados, não vamos receber a iluminação da verdade. O Espírito não vai fluir. Não vai fluir. Amém, queridos? Não estou aqui falando também de rebeldia contra a sua liderança, não é isso. Seja fiel ao seu líder, nós temos que ser fiéis. Detalhe, nos limites da palavra. Então, quando o assunto é ensinar a palavra, não tem negócio. E se Deus te comissionou para ensinar, não tem negócio, ensina a palavra. Não se preocupe em reconhecimentos. Porque se Jesus se preocupasse com reconhecimentos, Jesus não teria sido fiel, queridos. Se o apóstolo Paulo se preocupasse em agradar a homens, ele não seria servo de Cristo. Nós temos que ser ousados. Amém? Um dos solos que não frutifica é aquele solo que se escandaliza por causa da perseguição, por causa das resistências, das objeções. Não vai frutificar. Nós temos que ser fiéis à palavra como Jesus foi. Ele nos deixou um exemplo, como seus profetas foram, como os apóstolos foram, fidelíssimos à palavra, queridos. O nosso Pai que nos vê em secreto nos recompensará. Amém? Não podemos esquecer desse detalhe. Não vivemos nós mesmos. Cristo vive em nós. Nós não somos donos do nosso próprio nariz. Nós não planejamos fazer algo e chamamos Deus para abençoar.
nós precisamos nos entregar aos planos e propósitos de Deus. Amém? Muitos são os planos do homem, mas é do Senhor que vem a direção, a resposta. Não tem nada de errado você sonhar e planejar, mas temos que entregar tudo aos pés de Jesus. E Ele vai nos revelar qual é a vontade dEle. Amém, queridos? Então, verso 12. Uns diziam, ele é bom, outros ele engana o povo. Então, a palavra de Deus não é flexível, não é ecumênica, não é inclusiva, queridos. É inclusiva para quem responde o que está escrito. Então, não adianta querermos agradar a todos. Nós precisamos ser fiéis ao que está escrito. Aí ele continua. Entretanto, verso 13, ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Está vendo? Olha o espírito de intimidação. Ninguém falava de Jesus abertamente por medo. É exatamente isso. Vamos ler aqui o texto de Mateus 13? Vamos lá, queridos. Mateus 13, versos 20 a 21. O solo que não frutifica. O solo que tem medo. Porque a palavra de Deus vai gerar perseguição. E se tivermos medo, o Espírito vai estancar o fluir da revelação. Mateus 13, versos 20 e 21. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Não é isso? A palavra de Deus na nossa boca é como mel. É uma alegria, é maravilhoso. Mas é o que? Amargo no nosso ventre, por causa dos efeitos da palavra. Por causa das objeções, das perseguições. Por causa das consequências de quem não responde, juízo. Então, a que foi semeado em solo rochoso, ele é o que ouve a palavra e recebe com alegria. É o que é o nosso caso. Nosso caso em relação à alegria. Mas não pode ser o nosso caso em relação a, verso 21, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Porque em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Obrigado, Jesus. Paulo, quando estava orientando seu filho na fé, Timóteo estava com medo. Ele estava receoso por causa das rejeições. Muitos estavam rejeitando a mocidade dele, por causa das tribulações, das perseguições, das rejeições. As pessoas estavam abandonando, muitos estavam abandonando, desprezando Timóteo. E ele fala, né, reavives o dom que é em ti, Timóteo, pela imposição das mãos do ministério minha e do presbitério. Reavives o dom, não deixe o dom se apagar. Deus não nos deu um espírito de temor, Ele nos deu um espírito de fortaleza. Então, não faça isso. E nesse mesmo contexto, ele fala aqui em 2 Timóteo 3 e 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, Timóteo, serão perseguidos. Então, a palavra de Deus genuína vai gerar o quê? Resistência, perseguição, queridos. Principalmente da igreja apóstata. Principalmente eles. Eles vão nos perseguir com força. Porque essa palavra é loucura para a nossa mente. Amém, queridos? A palavra de Deus é o que está escrito. Quantos resistem a gente quando nós pregamos juízo? Não, que isso? Você não entende a graça. Jesus não castiga. Deus não castiga. Ele é só amor. Ele só dá coisas boas, é mesmo? Então vamos rasgar mais de 70% da Bíblia para sustentar essa doutrina. Como Deus não castiga? O Deus do Antigo Testamento era um. O Deus do Novo é outro. Né? O Deus do Novo, a sua ira foi apaziguada por causa de Jesus. Calma aí. É isso que nós vemos? Até mesmo quando nós lemos o Novo Testamento, nós vemos isso? Então, queridos, nós temos que tomar muito cuidado. E o medo é uma intimidação, é um espírito de intimidação que vai tirar de nós o melhor de Deus. E eu tenho lutado desde então contra esse espírito de intimidação, queridos. Não é fácil. Não é fácil. Os irmãos não fazem ideia o quanto eu sofro por estar ensinando essa palavra como ela é.
Quantas coisas eu perdi. Mas a palavra de Deus gera exatamente isso. Ela é maravilhosa na nossa boca. Recebemos com alegria um mel na nossa boca, mas é amargo no ventre. E se nós retrocedermos, não receberemos a verdadeira recompensa. Então Jesus ele foi humilhado, queridos. Jesus ele foi xingado, maltratado, chamado de louco, de demônio, de um monte de coisa. Mas nem por isso Jesus voltou atrás. Ele foi fiel. E não é o servo maior que o seu Senhor. Amém, queridos? Se perseguiram o nosso Senhor, vão nos perseguir também. Amém? Verso 14. Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Verso 15. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe estas letras sem ter estudado? Eu fico vislumbrando para os nossos dias hoje. Quantos rejeitam o nosso ensino? Quem é você para ensinar? Você fez teologia? Você estudou 4, 5, 6 anos numa faculdade teológica? É mais ou menos por aí, meus irmãos. Então Jesus não tinha cursos de teologia. Ele era ensinado diretamente pelo Espírito Santo, que é o próprio Pai. O Espírito Santo que estava em Jesus era o próprio Pai. E não é difícil entender essa revelação que o Espírito Santo que estava em Jesus não era uma terceira pessoa. Queridos, essa terceira pessoa não existe. O Espírito Santo é o próprio Deus, é o Espírito de Deus. Deus é Espírito. Ele é o Espírito Santo. Ele se manifesta através do Espírito, que é Ele mesmo. O Espírito Santo é a manifestação de Deus. Tudo que Deus faz é por intermédio do seu Espírito, que é Ele mesmo. Então o Espírito Santo que estava em Jesus era o próprio Pai que ensinava Jesus. Tanto que Jesus respondeu aqui, verso 16: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Quem é o Espírito que enviou Jesus, meus irmãos? Não é o próprio Pai? Amém? O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. E essa mesma unção está em nós, queridos. Lembrei de um texto, falando de unção, lembrei de um texto. 1 João capítulo 2. E essa mesma unção nos ensina acerca de todas as coisas. Deixa eu ver qual é o verso. Verso 7. Amados, 1 João 2 e 7. Não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, ou seja, um mandamento pautado pelo Antigo Testamento. O Novo Testamento é uma explicação do Antigo, é uma revelação do Antigo. Então ele é desde o princípio. Então não é um mandamento novo, é um mandamento que é desde o princípio. É o Antigo Testamento. O Novo Testamento é o Antigo Testamento, revelado para nós. Detalhe, de forma resumida, tá bom? O Espírito fez isso de propósito, para que nós possamos ler as cartas resumidas e conectarmos com o Antigo Testamento, para que possamos compreender o que estava na mente dos apóstolos quando eles escreveram suas cartas. Quando eles estavam pessoalmente com os irmãos, aí eles explicavam de forma mais detalhada. Quando eles escreviam as cartas, eles resumiam. Então as cartas vieram para nós de forma resumida. Se quisermos entender a plenitude, nós temos que, os pormenores, nós temos que partir para ler o Antigo Testamento. Porque é uma revelação, o Novo Testamento é uma revelação do Antigo. Não existe Novo Testamento fora do Antigo. Amém? O Novo Testamento é totalmente dependente do Antigo. Amém, queridos? Por isso que ele fala, não vos escrevo um mandamento novo, mas um antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste, é a Escritura. O apóstolo Paulo, quando escreveu para Timóteo que toda a Escritura é inspirada por Deus, na época que ele escreveu para Timóteo não existia o Novo Testamento, só o Antigo. Então, quando ele se referiu a toda a Escritura, na época que ele escreveu para Timóteo, ele estava se referindo ao Antigo Testamento, toda a Escritura. Os judeus de Bereia, quando ouviram Paulo e Silas ensinarem, eles conferiram nas Escrituras. Que Escrituras? Novo Testamento? Não existia ainda. Eles conferiram no Antigo Testamento, para saber se tudo que Paulo e Silas ensinavam estava de acordo com a verdade.
Então isto nos diz que o Novo Testamento ele é totalmente extraído do Antigo. Amém? Isso nos livra de muitas heresias, tá bom, meus irmãos? Isso é muito importante. Não adianta nós só lermos o Novo Testamento desconectado do Antigo. Nós não vamos entender. Mas se nós lermos o Novo Testamento com os óculos no Antigo, aí sim, nós vamos compreender a verdade. Amém? Então, vamos lá. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvis. Todavia vos escrevo um novo mandamento. Aquilo que é verdadeiro nele. Ou seja, novo porque é uma revelação. Amém, queridos? É uma revelação das verdades ocultas do Antigo. Por isso que ele fala que é novo. Todavia vos escrevo um novo mandamento. Aquilo que é verdadeiro nele e em vós. Porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aí vamos pular aqui para o verso... Deixa eu ver aqui. Não tem edição nos vídeos, meus irmãos. Deixa eu ver aqui. Eu sei que é no capítulo 2. Meus irmãos, já estou bem atrás. Verso 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, a mesma unção que estava em Jesus, permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então Jesus ele aprendeu diretamente do Pai. Tudo que Jesus ensinou foi diretamente do Pai, das Escrituras Sagradas. Jesus tinha acesso ao Antigo Testamento. E o Pai ensinava a Jesus através do Antigo Testamento. O Espírito Santo revelava para Jesus, né? o Espírito do Pai revelava para Jesus as verdades ocultas. Jesus não nasceu e já sabia de tudo. Não, Jesus foi crescendo em conhecimento, em estatura. Não é isso que está em Lucas capítulo 2? Jesus ele teve que estudar a palavra, teve que meditar, teve que ter uma vida de oração. Jesus ele abriu mão dos atributos exclusivos da divindade. Então Jesus ele teve que aprender. Aprendeu a obediência por aquilo que sofreu, aprendeu a palavra progressivamente. Então Jesus ele aprendeu diretamente do Pai, não porque o Pai revelava a parte das Escrituras para ele, falava tudo para ele. Não. Jesus ele aprendeu diretamente do Pai, se envolvendo com as Escrituras. Por quê? Porque é a palavra que sai da boca de Deus. Aqui, a palavra que sai da boca de Deus. Inspirada pelo Espírito Santo. Não é de particular interpretação, mas é inspiração do Espírito Santo. O próprio Pai que nos revela. Não é isso quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 2? O Espírito perscruta as profundezas do Pai e nos revela. Quem é esse Espírito que perscruta as profundezas do Pai hoje? Jesus Cristo. É Ele que nos fala mais abertamente acerca do Pai. Mais para frente nós vamos meditar, quando Jesus estiver falando sobre o outro Consolador. Amém, queridos? Então, o ensino não é dele, mas daquele que o enviou. Aí ele fala aqui no verso 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Verso 18. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Olha aí. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Então, se nós nos preocuparmos conosco mesmos, nós estaremos, sem perceber, buscando a nossa própria glória. E não vamos receber iluminação da verdade. Agora, se nós nos entregamos para o ensino da verdade, pelo Espírito Santo, aí sim, meus irmãos, nós vamos compreender essas verdades. E aí, nós poderemos discernir todas as coisas e de ninguém seremos discernidos. Quem está cheio da sabedoria de Deus, discerne todas as coisas. Esse é o presente que Deus nos dá quando nós nos entregamos à sua palavra de todo o coração. Amém, queridos? O tempo está avançado. Eu creio que esses parênteses que nós abrimos aqui
creio que foi direção de Deus. Então, medite no que foi dito aqui. Então, podemos extrair aqui do verso 10 ao verso 19, ao verso 18. Eu posso até criar esse título, que nós precisamos nos entregar de todo o coração às Escrituras, não pensando em nós mesmos. Amém? Quando nós nos entregamos à palavra de Deus, aí sim, de todo o coração, não permitindo que o espírito do medo domine a nossa vida, aí sim a palavra de Deus vai frutificar através da nossa vida. Amém, queridos? Na próxima gravação, nós daremos continuidade a partir do verso 19. Amém? Habite ricamente em nós a palavra de Cristo Jesus. Até a próxima gravação, queridos. Que o Senhor nos abençoe.